As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Volkswagen abre linha de produção para consertar respiradores. Possíveis crimes cometidos por Jair Bolsonaro, denunciados pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, precisam ser investigados e podem abrir processo de impeachment, afirmam juristas. Reportagem do site da Intercept Brasil aponta que Flávio Bolsonaro financiou e lucrou com imóveis ilegais construídos pela milícia no Rio de Janeiro. Para ministros do Supremo Tribunal Federal, juristas, políticos e para a Ordem dos Advogados do Brasil, as revelações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apontam para vários crimes que podem ter sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Veja na reportagem de Jô Miyagi. No pronunciamento de renúncia, o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro fez graves acusações contra Jair Bolsonaro, entre elas de ter demitido o diretor-geral da Polícia Federal para proteger os filhos e amigos de investigações e usar a assinatura eletrônica de Moro sem autorização para exonerar o diretor-geral. Para a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, com essas denúncias é possível começar um processo de impeachment. Os crimes que foram narrados pelo Sérgio Moro, naquilo que não foi um pedido de saída do Ministério, né? Se fez uma brincadeira, uma verdadeira delação premiada, eles são mais do que suficientes para pedido de impeachment e para notícia crime também. Então, não tem nenhuma dúvida que Jair Bolsonaro, no momento que tenta interferir no trabalho da Polícia Federal, para tentar, seja brecar a investigação, direcionar a investigação, ou mesmo para ter informações daquilo que faz parte do inquérito que está sendo conduzido pela Polícia Federal, ele está cometendo crime. Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, é mais cauteloso. Ele acha que primeiro é necessário investigar as denúncias. Mas o professor ressalta, Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade grave nos episódios da pandemia do novo coronavírus. O Bolsonaro cometeu várias condutas imorais, antiéticas do plano político da democracia. Mas ele só cometeu, para mim, crime de responsabilidade na questão da pandemia, quando ele deixou de adotar, não apenas deixou de adotar a orientação da ciência, colocando em risco a vida da população, mas ele teve uma atitude ativa de estimular a desobediência às ordens das autoridades sanitárias. Aí foi grave, porque colocou em risco, mais grave para mim do que corrupção, porque coloca em risco os direitos mais essenciais da população, que é vida e saúde. Já a jurista Tânia de Oliveira acredita que as investigações dos crimes podem ser feitas no curso do processo de impeachment. O presidente da República, ele pode ser denunciado no Supremo Tribunal Federal, como já dito, por crime comum, nesse caso é de competência do Procurador-Geral da República, e ele pode ser denunciado por qualquer cidadão por crime de responsabilidade, nesse caso é no Congresso Nacional. É como funciona na mesma modalidade do inquérito para o Poder Judiciário. Em um ponto, os dois juristas concordam. No pronunciamento feito por Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, várias denúncias foram feitas. Portanto, é preciso investigar as duas pessoas, e não apenas uma ou outra. Tem que ser investigado tanto o presidente quanto o ex-ministro. E isso o Procurador-Geral já está fazendo no âmbito da Justiça Comum. Mas eu acho que o presidente precisa ser investigado no âmbito legislativo também. Para poder subsidiar eventual pedido de impeachment, né? Não é a palavra do Sérgio Moro, na verdade, que está em jogo agora, que a gente tem realmente que valorizar, e que ele não deixa de ser um tremendo farsante e mentiroso, porque ele trouxe à lume as questões que, os crimes que são cometidos por Jair Bolsonaro, né? Ele não deixa de ser. Ele efetivamente só revelou, e existe uma prevaricação na conduta dele. Ele só revelou os crimes cometidos por Jair Bolsonaro porque na disputa de quem vai mandar na Polícia Federal, ele perdeu.
Procuradores do Ministério Público Federal abriram 2 procedimentos de investigação para apurar a ordem de Jair Bolsonaro ao Exército, revogando 3 portarias sobre o monitoramento de armas e munições. A análise é do comentarista político João Caires. O Exército Brasileiro fez uma portaria, uma normativa que melhora o rastreamento de armas e munições, inclusive rastreamento de importação, para dificultar o trabalho dos bandidos. Porque se some uma carga de armas, de munição, se por acaso acontece um roubo de carga contendo munição e armas, o Exército tem como chegar aos bandidos por meio desse rastreamento. O que fez Bolsonaro? Revogou a portaria, trazendo para si a responsabilidade, dizendo que a portaria não estava de acordo com as diretrizes que ele escreveu, como se ele fosse o todo-poderoso e tivesse poder para isso. Não está previsto na nossa Constituição o presidente da República se meter em questões relacionadas ao Exército, em especial em portaria que trata de armamentos. Segundo a Procuradora Regional da República, Raquel Branquinho, ela disse que Bolsonaro está ajudando parte dos seus eleitores. Que eleitores são esses que têm interesse que armas, munições, importação de armas e munição não seja rastreada pelo Exército Brasileiro? Com a palavra o Exército e também o Ministério Público Federal, que tem que dar uma resposta à população brasileira. Fico com uma sombra de dúvida muito grande. Qual o interesse do presidente da República de interferir numa portaria técnica do Exército, impedindo que o próprio Exército rastreie as armas e as munições? Então é algo que precisamos ser esclarecidos, assim como várias coisas que o senhor Sérgio Moro saiu atirando contra o presidente Bolsonaro e também as questões que Bolsonaro atirou contra Sérgio Moro. Na minha opinião, são 2 pessoas que estavam no mesmo barco, por algum motivo romperam. Sérgio Moro só não saiu candidato à presidência em 2018 porque ainda não havia cumprido seu principal objetivo: prender o ex-presidente Lula. A afirmação é de Wagner Santana, o Vagnão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que participou domingo do programa especial Bolsonaro em Ruínas, apresentado pelas jornalistas Marilu Cabanhas, da Rádio Brasil Atual, e Thalita Galli, do Bom para Todos. Acompanhe. O que nós assistimos foi um espetáculo de mediocridade, né? O Brasil parou por 2 vezes, uma às 11 horas da manhã, para ouvir o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, e depois às 17 para ouvir a resposta, né? O primeiro deles, Sérgio Moro, candidatíssimo a 2022, tinha já no seu projeto, desde da sua ascensão política, né, à frente da Lava Jato, né, essa possibilidade, essa perspectiva, só não pôde fazê-lo por time ou por tempo, que não houve condições de se lançar candidato em 2018, mas era também uma possibilidade de candidatura em 2018, mas ele precisava continuar fazendo serviço sujo na Lava Jato. A Lava Jato não estava ainda complementada. Ela tinha que inviabilizar a candidatura de Lula e tinha que inviabilizar qualquer outro projeto substituto da candidatura Lula. Essa era aquela intenção naquele instante e ele cumpria aquela tarefa, por isso que não foi candidato em 2018. Precisava construir o seu caminho, e o seu caminho passava necessariamente por se retirar desse ambiente da Lava Jato, que pelo próprio tempo dela, ela acaba em desgaste, né? Acaba cansando a população, né? E até porque já tinha atingido seu objetivo principal, que era a prisão de Lula. Não existe ainda um consenso sobre essa matéria do impeachment. Existe um desejo, uma vontade de quem nunca votou e de quem nunca quis que esse presidente estivesse ocupando o cargo que está. O impeachment, ele, como nós já passamos por ele é um processo doloroso. Na minha vida política, passei por 2 impeachments, que foi do Collor e da Dilma, e o tempo que isto toma da sociedade e a concentração de esforços que a sociedade tem que tomar em torno de um debate político como esse, ele é enorme e exaustivo.
As duas experiências comprovam isso. E nós temos que estar com todos os focos voltados ao combate da pandemia. Nós teremos um segundo semestre, um alongamento desta necessidade sanitária de cuidar da saúde das pessoas, que vai até outubro, novembro, ou seja, vai ocupar o segundo semestre. Esta agenda, junto com o impeachment, eu não sei se ela é a mais favorável. Isso não quer dizer que o presidente não tenha que responder por seus crimes. Em praticamente metade dos estados brasileiros, o setor da construção civil é um dos poucos que seguem em atividade. O problema, alertam especialistas, é que faltam medidas especiais de proteção aos trabalhadores durante a pandemia. A reportagem é de André de Anocari. Que os profissionais da saúde são os que mais se expõem à Covid-19, a gente já sabe. Mas além de médicos e enfermeiros, outros grupos também correm perigo durante a pandemia. Dentre eles, os trabalhadores da construção civil. Segundo o Observatório das Metrópoles, 40% dos estados estão permitindo que o setor de obras funcione durante o isolamento social. Como a gente estuda, a gente pesquisa a área da habitação, a gente entende que o canteiro de obras ele é sim um lugar que pode ter uma proliferação. Tem canteiros de obras que abrigam muitos trabalhadores ao mesmo tempo, enfim, a questão da locomoção também é uma coisa que foi completamente negligenciada pelos estados num setor que emprega tanta gente, né? Então a gente entende que teve um desarranjo, né? Uma falta de articulação nacional, inclusive dos estados e do governo federal, em cuidar do setor da construção civil, que é um setor tão importante, que impacta em tantos empregos e na vida dos trabalhadores. O observatório também revelou que 550 mil operários estão em grupo de risco por terem mais de 60 anos. A maioria é pedreiro e vive na informalidade ou como autônomo. A gente achava que o governador, uma vez determinando que a construção seria uma atividade essencial, e para alguns setores, deveria ele ter adotado um critério para que nós tivéssemos aí a possibilidade de teste para esses trabalhadores, imediato a uma aparência de um sintoma qualquer. Já é um campo, um setor que tem uma vulnerabilidade muito grande, tanto as questões de trabalho quanto as questões de remuneração dos operários, né? Ela tem trabalhos que relacionam a um trabalho análogo ao escravo, né? Então, assim, tem questões já muito difíceis em relação ao trabalho, em relação à renda e em relação à saúde também. São Paulo foi um dos estados que classificou a construção civil como atividade essencial durante a pandemia, no mesmo patamar de saúde e segurança. A construção civil é uma das 5 áreas com maior número de afastamento por doença. A Federação dos Trabalhadores do Setor quer medidas de segurança extras contra a Covid-19. Dentro do contexto que o governo deixou esse setor da construção fora da lista de atividades que deveriam ser paralisadas, o que nós buscamos junto às construtoras é a adoção de medida de segurança extra, né? Não buscamos a paralisação pura e simplesmente do setor, porque não teríamos, inclusive, respaldo jurídico para isso. Mas fomos nos canteiros de obra conscientizar os trabalhadores do problema em questão, a gravidade dele e, por fim, da falta de estrutura do Estado, das cidades e assim por diante, para o trato dessa doença. Casa de Referência Mulheres Mirabal, em Porto Alegre, arrecada alimentos e itens de higiene para doar para diaristas que, por causa da pandemia, ficaram sem renda alguma. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Muitas trabalhadoras informais do Rio Grande do Sul estão sem renda devido às medidas tomadas para prevenir o contágio da Covid-19, como o isolamento social. É o caso das diaristas, que ganham por faxina. Atualmente, muitas delas estão dependendo de ajuda para pagar as contas. Eu estava autônomo, fazia faxina, mas agora não, que esses negócios aí não dá nem para trabalhar. Agora eu estou ficando em casa para cuidar dos meus netos, porque não tem mais como sair para a rua. E agora, até para sair assim, eu só quando é necessário levar a minha filha
no posto, alguma coisa, daí eu saio, ao contrário, não saio de casa. E ajuda a gente não recebe nada, nem máscara, nem coisa assim, não tá recebendo nada. O auxílio do governo até agora ainda não peguei. A gente está sobrevivendo sobre doações e assim mesmo está sendo poucas doações, que aqui quase as pessoas não sabem que existe essa vila aqui, né? Poucas pessoas que sabem. Me inscrevi para ganhar esse dinheiro do governo, que o patrão disse que era o governo que ia pagar, até agora nada. Eu cuido ainda de um neto meu também, 15 anos, mora comigo. Ajudo meu filho, também mora ali, não está trabalhando, também não recebe nada. Tá bravo. Eu estou assim, entrando em pânico quase, entrando em depressão por causa disso. Como forma de ajudar essas mulheres, o Movimento de Mulheres Olga Benário realiza a campanha de apoio a diaristas na Casa de Referência Mulheres Mirabal, conhecida pelo acolhimento a mulheres vítimas de violência. A partir da campanha das diaristas, que surgiu com a Casa de Mulheres Mirabal, né? Com a necessidade, assim, principalmente uma companheira nossa que não recebeu, que perdeu as faxinas na época da pandemia, a gente começou a refletir sobre as outras mulheres também que estavam na mesma situação. E a partir daí surgiu a campanha das diaristas e a gente liberou um cadastro, né? E cresceu a mais do que a gente imaginava. Hoje já tem mais de 500 famílias. E a campanha é super importante porque a gente consegue movimentar muitas pessoas hoje, né? Hoje a gente conseguiu dar conta de mais de 500 famílias arrecadando os alimentos. E é importante por isso, porque não tem trabalho. Elas já não tinham trabalho antes, com a pandemia piorou, porque tu não pode sair de casa nem para fazer um bico. A gente também vai para os bairros para estar conversando com as mulheres sobre a prevenção aí à Covid-19, também sobre o governo Bolsonaro, né, que tem praticamente negado um recurso de verdade, né, para as trabalhadoras. Conversado também sobre o próprio Marquesan, que agora, né, terminou os contratos das creches comunitárias. Estão buscando falar, para além também do Covid, sobre o que a gente está vendo dos impactos disso, né, para a vida delas e também quem são os responsáveis por isso, né. Em decisão unânime, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional uma lei municipal de Nova Gama, em Goiás, que proibia debates sobre ideologia de gênero nas escolas. Os 11 ministros do STF se reuniram em sessão virtual e concordaram com o entendimento da Procuradoria-Geral da República de que a lei do município goiano fere, entre outros pontos, a laicidade do Estado, o direito à igualdade, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento. Em fevereiro deste ano, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação no Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar suspendendo a lei de Nova Gama até o julgamento definitivo da ação. A decisão foi baseada no entendimento de que não cabe aos municípios legislarem sobre assuntos vinculados a diretrizes e bases da educação nacional, que é de responsabilidade da União. Vale lembrar que o termo ideologia de gênero é utilizado por grupos conservadores que não aceitam a discussão sobre diversidade sexual e educação sexual e reprodutiva nas escolas públicas. O seu jornal faz um rápido intervalo e, na volta, você acompanha as repercussões da briga Moro-Bolsonaro, que pode levar o atual presidente da República ao impeachment ou afastamento. Nós voltamos no minuto. Todo sábado você acompanha aqui na TVT o showlivre.com. São shows exclusivos com artistas dos mais variados gêneros musicais, escolhidos especialmente para você. Showlivre.com, todo sábado aqui na TVT. Pública, digital e de graça. Até a tia Maria ouviu e ligou pra dona Valda. Sintoniza no dial a Rádio Brasil Atual. Lá tem jornalismo de verdade e tem música de primeira, 100% brasileira, sem preconceito e sem jabá. É a Rádio Popular de um povo sem medo de viver e de cantar. Avisa a todos, dá um salve, manda um zap
Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual 98.9. O auxílio emergencial de R$ 600 para desempregados, autônomos e informais de baixa renda é fundamental para evitar o colapso de milhões de famílias que ficaram sem rendimento durante o isolamento para conter a pandemia da Covid-19. Mas apesar da importância e da urgência, milhões de brasileiros estão encontrando dificuldades para realizar o cadastramento e para receber o benefício, em especial pessoas em situação de rua. Veja na reportagem de Jô Miyagi. Apesar de ser o grupo mais vulnerável, os moradores em situação de rua não estão conseguindo acessar o auxílio emergencial de R$ 600. Para fazer o pedido, é exigido o CPF e um celular, mas muitos estão com o documento irregular e poucos têm acesso a um telefone, explica Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua. Esse site exige que a pessoa que faz a inscrição tenha SMS para receber um código. Supõe que, além de ele ter acesso ao computador, que ele tem um celular para receber um SMS de mensagem de um código. Depois, muitos deles não têm CPF ou estão com a Bolsa Família bloqueada. Então, existe uma série de óbices burocráticos que impedem o acesso das pessoas mais pobres a esse benefício emergencial. Padre Júlio imagina que esses obstáculos são feitos para não oferecer o auxílio aos moradores em situação de rua. Eu acho que porque o objetivo é de que não destrave mesmo e de que as pessoas não tenham acesso, porque o próprio jornal Estado de São Paulo anunciou nessa semana em manchete que 5,5 milhões de invisibilizados não vão ter acesso a esse auxílio. Entre eles, os mais de 100 mil moradores de rua que estão espalhados em todas as grandes cidades do Brasil. Na análise do sociólogo Paulo Silvino Ribeiro, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, o governo Bolsonaro não tem sensibilidade social. Tanto que nesse período de pandemia foi mais rápido e generoso com os banqueiros do que com os trabalhadores. As pessoas já estão um pouco fartas da retórica de alguém que se diz comprometido com os mais pobres e com a classe trabalhadora, mas ao que parece é o contrário, né? Quer dizer, então a mistura de incapacidade técnica com insensibilidade em um momento em que a gente vive uma das maiores pandemias em toda a história, quer dizer, isso tudo faz com que esse benefício tão importante para brasileiras e brasileiros demore tanto a chegar. O deputado federal Alencar Santana lembra que o governo Bolsonaro queria oferecer apenas R$ 200 de auxílio, mas teve de aumentar a oferta para R$ 600 por pressão dos parlamentares e da sociedade. E agora a gente vê inúmeros problemas, relatos de pessoas que não conseguem se cadastrar, se cadastram, demora a confirmação, se é confirmada, demora para receber. É uma crueldade aquilo que eles estão fazendo com essas pessoas, um momento tão crítico que a sociedade brasileira vive, e essas pessoas em especial que estão passando por uma necessidade financeira. Então é um absurdo o que eles estão fazendo. Para que os moradores em situação de rua possam receber o auxílio emergencial nesta pandemia do novo coronavírus, Padre Júlio Lancelotti apresenta uma solução simples e de fácil execução. Nós já sugerimos de que os moradores de rua possam ter acesso simplificado a esse benefício através das entidades que prestam serviços à prefeitura, que são conveniadas e têm credibilidade e são auditadas pelo Tribunal de Contas, que poderiam identificar essas pessoas com a data de nascimento, a localidade, o nome da mãe, que é o que normalmente se busca para a identificação, e a Caixa Econômica identificá-las pela digital. E essas pessoas poderiam, assim, rapidamente ter acesso a esse benefício.
O site da Intercept Brasil publicou no fim de semana reportagem com novas informações sobre o caso COAF e o esquema de rachadinha que supostamente funcionava no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O site teve acesso a documentos do Ministério Público do Rio de Janeiro que mostram que o filho de Jair Bolsonaro teria financiado e lucrado com a construção de prédios ilegais pela milícia. Veja na reportagem de Viviane Nascimento. O escândalo das construções ilegais realizadas pela milícia na zona oeste do Rio veio à tona com o desabamento de prédios na comunidade da Muzema, que deixou 24 mortos e centenas de desabrigados em abril de 2019. Um ano depois, reportagem do site The Intercept Brasil aponta que o senador Flávio Bolsonaro pode ter financiado esse tipo de negócio por meio do esquema de rachadinhas em seu gabinete enquanto era deputado na Alerj. De acordo com os documentos obtidos pelo The Intercept, investigadores e procuradores cruzaram informações bancárias de 86 pessoas suspeitas de participarem desse esquema ilegal. Entre os investigados estariam a mãe e a esposa de Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOPE, morto recentemente e apontado como chefe da organização criminosa Escritório do Crime. Ambas trabalharam no gabinete de Flávio na Alerj e movimentaram mais de R$1 milhão, que foram transferidos para lojas de materiais de construção e pequenas construtoras. O esquema, de acordo com a investigação, funcionava da seguinte maneira. Flávio pagava os funcionários de seu gabinete com dinheiro público. Cerca de 40% dos vencimentos desses servidores eram confiscados por Fabrício Queiroz e transferidos para que Adriano estruturasse seus negócios na Zona Oeste. Em nota, o Ministério Público do Estado contesta a reportagem no The Intercept, mas afirma que não é possível fornecer mais informações devido ao sigilo do caso. Para a cientista política Caroline de Paula, a publicação veio no pior momento de popularidade da família Bolsonaro, com a saída de Sérgio Moro do governo. Eu acho que fica mais público e ganha também o cenário, eu acho que ganha mais o cenário nacional nesse sentido, com a exposição e com a fala inicial do Moro, que ele já começa trazendo a questão do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o fato dele começar pelo Rio também é muito significativo, né? Então, antes dele falar qualquer coisa, eu acho que são os principais elementos que ele aponta. Então, ele joga o holofote aqui para o Estado. Então, acho que agora fica difícil segurar essa investigação. Parte do apoio do Bolsonaro repercute no apoio também dos filhos, né? É uma coisa que a popularidade do Bolsonaro está ligada também à do Flávio, e eles perdem agora, com a saída do Moro, o grupo lavajatista, né? Então, muitas pessoas que votam no Bolsonaro, votam dos filhos, votaram por essa agenda anticorrupção e vem na esteira do Moro. Nesse sentido, o Flávio Bolsonaro perde duas vezes, né? Porque ele perde pela questão nacional, por essa questão maior, e também vai perder agora com o desenrolar das investigações. Para ele é um momento bastante crítico. Quem também participou do programa especial Bolsonaro em Ruínas, exibido no domingo, foi Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários e Funcionários de São Paulo, Osasco e região. Ivone conversou com as jornalistas Marilu Cabanhas, da Rádio Brasil Atual, e Thalita Galli, do programa Bom para Todos, e lembrou que a crise política já aflige o Brasil há tempos, e quem sofre são os trabalhadores. Nós temos que lembrar que a nossa crise, aí nós estamos numa crise não só econômica agora, mas nós começamos numa crise política muito grande, né, que foi, principalmente, aí o seu ápice foi quando a nossa presidenta Dilma, ela sofreu um golpe, né? Ela foi retirada do poder, né? E nós, naquela época, já falávamos para todo mundo que, para os trabalhadores principalmente, que o golpe não era contra a Dilma, né? Mas era um golpe contra todos os trabalhadores e cidadãos. E agora a gente está vendo que realmente isso se consolidou, né? Depois com a prisão do presidente Lula, com uma prisão injusta. E agora nós vemos um desgoverno, né? Então, nós, do movimento sindical, agora estamos sofrendo com a retirada de direitos que já vinham. Nós estamos tentando salvar os empregos de uma crise econômica que já existia, né? Ela não foi criada pelo Covid-19, ela já estava aí, já tínhamos problemas em relação a isso. E agora a gente combate, né? O Covid-19 e um governo que não governa, né? Então, enquanto nós, trabalhadores do movimento sindical, estamos lá para preservar a vida de todos os trabalhadores
para que eles possam ficar em casa, fazendo acordos, né, permitindo que eles tenham seu salário, tenham um sustento para ficar em casa, para que realmente não morram, né, não estejam na linha de frente, o que a gente percebe é que nós temos um governo que fala, não, vai para a rua, porque o problema é que você tem que trabalhar por causa da economia, né? E agora, esse governo chegou no ápice da sua crise, né? Troca de dinheiro para todo instante. Então, o Moro, que foi colocado lá como ministro da Justiça, aí, acho que na sua fala já disse lá que do governo do PT nunca teve interferência, né, na Polícia Federal e que estava tendo no Bolsonaro. E a gente percebe que é um governo que está lá para realmente em prol dos seus filhos, né, para a proteção dos seus filhos, e que não está governando o país. Então, e nós agora temos mais do que nunca reforçar a questão da defesa da democracia e dos direitos, né? Confira agora como fica o tempo em São Paulo e em outras cidades. Terça-feira de sol com poucas nuvens em São Paulo, sem chuva. Máxima de 26 graus e mínima de 16. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta alto. No Rio de Janeiro, sol entre nuvens durante todo o dia. Não chove. Máxima de 26 e mínima de 18 graus. Já em Salvador, céu encoberto e dia chuvoso, com máxima de 28 graus e mínima de 24. Em Brasília, a previsão é de tempo abafado e de sol e variação de nuvens ao longo do dia, sem previsão de pancadas de chuva. Máxima de 24 e mínima de 15 graus. Até a tarde desta segunda-feira, já foram registradas mais de 3 milhões de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus no mundo e quase 210 mil mortes. Ainda assim, o novo coronavírus é um desconhecido. Sem vacinas ou remédios com eficácia comprovada, médicos e cientistas de todo o mundo buscam respostas para aprimorar o cuidado dos pacientes e diminuir as taxas de letalidade. Confira na reportagem de Pravin S., do Brasil de Fato. Um mês e meio após a Organização Mundial da Saúde classificar a Covid-19 como pandemia, a ciência corre contra o tempo atrás de respostas. Este médico indiano que estudou a gripe suína e outros 2 surtos de coronavírus na Ásia diz que a evolução do quadro clínico dos pacientes ainda surpreende. We have to really intensively monitor them. Anyone who starts feeling a little short of breath, we intensively monitor them. And if we start early their intervention with oxygen therapy and all that, we have seen a couple of patients have improved without any ventilation. So that period is very critical. That is what we're learning. But on the other hand, we have had the patient who worsened and we started as early as we could, but we could not save it. We have seen a couple of patients deteriorate within 12 hours. They look all right, and within next 12 hours or 24 hours, they become so sick. So that's a challenge for us. Em março, a OMS recomendou quarentena de 14 dias para quem viajou ou teve contato com possíveis infectados. Hoje há indícios de que esse período não é suficiente. We still do not know the virus very well. We do know a lot of things about it. Process of vaccine trials are already on and a lot of things are on. But still there are reports which are showing that after 20 days also, after 25 days also, people turn out positive, after symptoms sometimes. Sometimes maybe the test results are not accurate. You may have problem with that also. But we're getting from all across the countries that certainly some people are turning positive in test even after 3 weeks, 4 weeks. So I don't know whether you know or not, Kerala is one state which is doing 28 days of quarantine rather than 14 days. So, and that is showing at the moment in India that Kerala is able to achieve much higher success in terms of controlling it. O médico lembra que o paciente zero do novo coronavírus ainda é desconhecido, ou seja, não se sabe quem foi o primeiro humano infectado na China. Essa descoberta é chave para a compreensão de qualquer surto ou epidemia viral e ajudaria no acompanhamento de possíveis mutações. They were little less in, sending their own
team of CDC kind of a team. They have their own center to this place, Wuhan. They took couple of weeks more than they should have done earlier, could have helped. But I think the simple learning from this is you should have physical distancing. But so we don't know if the virus mutates, which is known to do that, and comes in some other form, whether already one has COVID and now can he get another one. A eficácia de medicamentos como a cloroquina também não foi comprovada pela ciência, apesar da propaganda feita nos Estados Unidos e no Brasil. There are a lot of studies already on in India also. I am also part of one study we are already doing here to look into whether it is bringing about any impact. At least to look if those who are on the front line and taking this and those who are not taking it, and if any of them are developing any COVID-19 or not. We are doing that, but it is still a long way to go, and so there are a lot of issues with that also. It's not absolutely safe drug. Na Volkswagen, os carros deram lugar ao conserto de respiradores na linha de produção. São os metalúrgicos do ABC na luta contra o novo coronavírus. Já já você acompanha essa e outras notícias aqui no seu jornal. Nos próximos dias, o Bom para Todos traz informações e análises sobre o avanço da pandemia de coronavírus no Brasil e no mundo. Todos os dias, às 3 horas da tarde, ao vivo, na TVT e na Rádio Brasil Atual. Eu te espero. Começa o seu dia com as notícias que os outros não dão. Agora você acompanha o Jornal Brasil Atual na rádio, na TV e nas redes sociais. De segunda a sexta-feira, das 7 às 9 da manhã. As manifestações e a realidade da periferia. Movimentos sociais e resistência. A voz do cidadão na rua. Diversidade e direitos humanos. Realidades que mostramos todos os dias. Essa é a nossa pauta. Esperamos você! Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Os metalúrgicos estão ajudando como podem no combate ao novo coronavírus. Em São Bernardo do Campo, por exemplo, a Volkswagen montou uma linha de produção para consertar respiradores. A reportagem é de Daiane Ponte. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil tem mais de 65 mil respiradores na rede pública e privada. Mas muitos desses aparelhos estão parados por falta de manutenção. Pensando nisso, o Senai conseguiu mobilizar algumas fábricas para realizar o conserto, como a Volkswagen, em São Bernardo do Campo. Do total de 65 mil, em torno de 3.600 eles estão inativos. Por alguma razão, eles pararam de funcionar e foram deixados de lado. Então, o Senai resolveu contratar essas empresas e verificar se a empresa tinha disponibilidade para fazer um hub de manutenção, que foi o que nós fizemos aqui. Então, montamos um hub de manutenção, fizemos uma capacitação específica junto ao Senai, para poder entender um pouco, né, o que é o ventilador pulmonar, porque é algo que foge um pouco do nosso métier. E com voluntários da empresa, nós montamos esse espaço, foi montado de forma colaborativa, e começamos então a receber esses equipamentos e começar agora a fazer um diagnóstico, entender qual é o problema e tentar consertá-lo. São 23 equipamentos que veio da cidade de São Caetano, está chegando agora outros equipamentos da cidade de Presidente Epitácio e também do estado do Paraná. A ação é fundamental neste momento de pandemia, já que os respiradores mecânicos são essenciais para pacientes com sintomas graves de Covid-19. Cada equipamento consertado pode atender até 10 pessoas. Quando o equipamento chega aqui no nosso recebimento, ele vai para uma área especial de higienização.
Então, ele passa por um processo de desinfecção com álcool 70. Então, o profissional, o voluntário, ele está todo paramentado, com macacão, com máscara, né, com o protetor, o face shield. Então, com luvas. E, através dessa limpeza, ele faz toda a desinfecção do equipamento. O cuidado é muito grande. As pessoas todas aqui estão com EPI. Preocupados com a saúde dos funcionários, foi realizada uma ação conjunta entre a fábrica e o sindicato, criando um esquema para garantir a segurança dos trabalhadores. Desde que nós identificamos esse momento do vírus, nós tivemos uma série de medidas sempre discutidas aqui com a representação em relação a folgas em banco de horas, nós tivemos concessões de períodos de férias coletivas, nós tivemos a aplicação da redução de jornada, conforme nós fizemos nossa última negociação. Tudo isso para que a gente tenha a segurança e nós tenhamos a preparação para que os nossos empregados, quando voltarem para a fábrica, eles possam de fato ter uma segurança, e eles possam estar considerando aí o dia a dia do seu trabalho e a gente, mais do que nunca, cuidando da saúde do nosso trabalhador. Quando o trabalhador chegar na fábrica, ele descer do ônibus, já vai ser medida a sua temperatura, vai ter álcool em gel para ele se higienizar. Entrou na fábrica, né, na linha de montagem e no seu posto de trabalho também está sendo demarcado o distanciamento para que o trabalhador não trabalhe próximo um do outro. O uso da máscara, que é essencial, e a gente está falando para que todos os trabalhadores e trabalhadoras, não só da Volkswagen, mas também terceiro também, está sendo fornecido 3 máscaras para cada trabalhador. Tem várias outras medidas. A gente quer aqui, né, dar tranquilidade para que o trabalhador possa retornar ao trabalho, né, com tranquilidade. E nós estamos cobrando da empresa, né, que ela tenha essas medidas, né, para que a gente possa de fato, né, proteger os nossos trabalhadores. Pessoas em situação de rua estão entre as mais expostas ao novo coronavírus. E foi pensando nessa população que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, resolveu criar um espaço de higienização. O espaço criado pelos metalúrgicos do ABC foi inaugurado no último sábado pelo padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua e vigário da Paróquia São Miguel Arcanjo, na zona leste de São Paulo. E conta com água potável e sabão e tem chaves que ajudam a evitar a propagação do novo coronavírus. O espaço de higienização, que recebeu o nome do padre, também ajuda a matar a sede de pessoas em situação de rua que não têm acesso à água. Um sinal por uma necessidade que é fundamental, que é a água e o acesso à água potável. E para a higiene, nesse momento especialmente, é muito importante. Então, muito bom. E aí nós dois apertamos as cadeiras juntos e está inaugurado. Em Brasília, a pressão para que Jair Bolsonaro seja destituído da presidência do país cresce a cada dia. A reportagem é de Camila Piacese. O deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, vai protocolar amanhã mais um pedido de impeachment contra Bolsonaro. Com isso, já são 31 pedidos esperando análise na Câmara. Enquanto o presidente da Câmara avalia esse pedido de impeachment, nós vamos lutar para instalar a CPI que o PSB está pedindo para que já comecem as investigações dos crimes praticados pelo presidente. Nós lamentamos ter que fazer isso num momento como esse, tão difícil que o Brasil vive, mas diante dos seguidos crimes que o presidente vem praticando, a nossa omissão seria imperdoável. 7 pedidos de impeachment têm relação com a participação de Jair Bolsonaro em atos que defendem o fim do isolamento social em todo o país durante a pandemia de Covid-19. O impeachment do Bolsonaro é urgente, porque ele é um criminoso. E a sua postura irresponsável no combate ao Covid-19 vai, infelizmente, fazer muitas vítimas no Brasil. Nós, sabendo que ele é um obscurantista e que ele desmerecia o perigo desse vírus, apresentamos, em 18 de março, um pedido de impedimento. Está cada vez mais claro para a população brasileira que o governo Bolsonaro não pode continuar. É governo Bolsonaro ou a vida das pessoas. Quem está agora nos hospitais, nas filas, quem está agora esperando um respirador, onde só é liberado na medida que alguém morre dentro do hospital. Quem atua na saúde, quem atua na assistência social, quem conhece as periferias urbanas,
a vida das pessoas no campo e da cidade, sabe que a crise que nós vivemos, a crise de caráter econômico, a crise política e a crise dessa pandemia tem nome e sobrenome, é o governo Bolsonaro. Apesar da pressão política e popular, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que vai esperar as acusações feitas por Sérgio Moro serem investigadas para depois analisar os pedidos. O papel da Câmara dos Deputados, nesse momento, nos próximos dias, é que a gente volte a debater, e desde aquela quinta-feira nós não debatemos mais, de forma específica a questão do enfrentamento ao coronavírus. Diante da pandemia, o maior evento do gênero no Brasil, o acampamento Terra Livre, vai acontecer na internet. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil realiza a 16ª edição, que vai durar toda a semana virtualmente. O acampamento Terra Livre é o evento em que povos indígenas de todo o país se reúnem para fortalecer a luta e a resistência do movimento indígena. Em debate nesta edição, denúncias contra o governo Bolsonaro diante da nova ameaça causada pela pandemia da Covid-19, do crescimento das invasões nos territórios indígenas, do aumento de assassinatos e criminalização de lideranças. Durante o acampamento Terra Livre, serão transmitidos encontros, reuniões, lives, pagelança, cantos, danças tradicionais, mostra de filmes indígenas, debates entre mulheres de diferentes etnias, além de mesas com grandes lideranças indigenistas e antropólogos. Entre os temas em discussão, saúde indígena e o racismo institucional, os povos indígenas em tempos de coronavírus e a agenda LGBTQ+, indígenas, entre outros. Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, também participou no domingo do programa especial Bolsonaro em Ruínas, apresentado pelas jornalistas Marilu Cabanhas, da Rádio Brasil Atual, e Thalita Galli, do Bom para Todos. Segundo ele, as declarações de Sérgio Moro revelam que Bolsonaro cometeu inúmeros crimes de responsabilidade e atentou contra o decoro. Lembrando que a versão completa do programa Bolsonaro em Ruínas está disponível no youtube.com/RedeTVT. Acompanhe agora a fala de Eugênio Aragão. O que me incomoda muito nesse momento é ver Moro mais uma vez sequestrando a agenda política do país. Tá? Eu não tenho dúvida nenhuma de que Bolsonaro, ao longo desses meses do governo, já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. Ele atentou contra o decoro do cargo dele algumas vezes, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que caberia. Coisa que não caberia com Dilma, nunca coube com Dilma, com ele cabe efetivamente. Agora, a gente tomar as informações que vieram naquela entrevista do Moro pelo seu valor de face, eu acho perigoso, porque eu não dou confiança à palavra de Moro, né? Moro é uma pessoa que não preza muito a verdade. A gente vê como é que ele tem reagido em relação a Vaza Jato, né? Sempre fugindo do fato e sempre dizendo que aquilo lá era nada mais do que uma invasão ilegal das suas mensagens e, portanto, ele não tinha que tomar posição em relação a isso. Ou seja, ele fugiu da verdade na Vaza Jato. Então, não é uma pessoa que realmente tem amor à verdade. Por isso, eu não pegaria aí vamos dizer, as declarações dele pelo seu valor de face. Eu acho que a gente tem que ir com mais calma, nós não temos que embarcar nessa celeridade que a Globo quer imprimir a este processo para se livrar de Bolsonaro, dentro de uma agenda dela, Globo, né, que não é uma agenda que necessariamente sirva ao aprimoramento da nossa democracia, mas sim à troca da guarda apenas, né? A Globo, no fundo, está seca para que Mourão assuma o timão do país e, quem sabe, até a partir daí coloque coloque o Moro até de volta no Ministério da Justiça, seja lá como for. Agora, não é absolutamente confiável, portanto, Moro nem Globo. Agora, não há dúvida nenhuma que caberia um processo de impeachment contra o
o Jair Bolsonaro. Agora, em relação ao Moro, eu preferiria eu preferiria que nós nos centrássemos nas outras irregularidades dele, inclusive daquele domingo que ele foi atentar contra a democracia, né, do que pegar nessas coisas já. Essas informações que o Moro trouxe, para mim, devem ser objeto de uma CPI, antes de mais nada. Né? Nós tínhamos que ir mais a fundo para saber até que ponto Bolsonaro realmente quis tomar informações sigilosas da Polícia Federal para se prevalecer dela no sentido de proteger os seus filhos de inquéritos que estão em curso. Isso aí é uma acusação extremamente grave e que merece, antes de qualquer iniciativa, uma investigação mais cuidadosa. Depois da rusga de sexta-feira entre o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o atual presidente da República, o final de semana definitivamente não poderia ser diferente. Capas de jornais impressos e online, programas jornalísticos nas TVs abertas e no cabo, nas rádios, portais de graça e pagos e todas as mídias sociais possíveis e imagináveis. Enquanto subia uma arte gráfica com print de tela do celular de Moro, famílias de norte a sul choravam seus mortos por coronavírus. Um comentário detalhado aqui e outro acesso ao auxílio emergencial negado acolá. Imagens repetidas, a exaustão com acusações dos dois lados. E as vagas nas UTIs se esgotando uma após a outra. Um Twitter apaixonado defendendo Moro e um Instagram fazendo elogio brutal para Bolsonaro. Nesse intervalo, corpos se acumulando nos corredores dos hospitais e caixões sendo enfileirados em covas comuns. Se foi grave o que aconteceu entre um ex-ministro e um presidente da República, grave, gravíssimo, e deve ser investigado a fundo. Mas não podemos esquecer dos profissionais da saúde abrindo mão do conforto de suas casas para salvar vidas. Dos mais de 4.500 mortos e das suas famílias que não puderam se despedir. O Brasil segue em isolamento social para se proteger contra a pandemia. Em Brasília, Bolsonaro segue isolado, tentando se proteger do impeachment. Até quando cada lado vai resistir? O seu jornal fica por aqui. Até o próximo. E a luta por direitos humanos e democracia continua.